Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso desafio de provérbios. Hoje vamos trabalhar o provérbios de número 12. Olha que legal, hein? Você já chegou até o dia 12 do desafio de provérbios. A gente tem um longo caminho pela frente ainda, mas o livro da sabedoria cada dia tem nos apresentado, né, instruções incríveis para que nós possamos sermos pessoas melhores. Hoje não será diferente. O Provérbios de número 12 vai trazer para a gente sobre o caráter revelado na disciplina, nas palavras e no modo de viver. Se você parar para analisar, além de falar bastante da sabedoria, de adquirir sabedoria, de buscar sabedoria, e onde, né? A gente até falou na aula anterior de onde encontrar a sabedoria, para quem pedir a sabedoria. Uma das palavras que Provérbios traz bastante é a questão da disciplina. Então fala que o caráter é revelado na disciplina, né? É onde as pessoas se mostram quando elas são disciplinadas, quando elas são orientadas, quando elas são corrigidas. E muitas vezes nós não queremos ser disciplinados ou termos disciplinas. Aí existe a disciplina no sentido de correção e disciplina no sentido de fazer, né, de ter constância, de saber o que precisa ser feito e fazer, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Então, a disciplina ela age nesse ponto. E hoje não será diferente. Esse capítulo ele vai trazer sobre a questão da disciplina, mas também das palavras, né? Como utilizar essas palavras no modo de viver. Vamos lá, então. Por onde a gente começa? Pelo versículo 1 até o 3, que vai falar sobre a disciplina, sobre a correção e também sobre a maturidade. Esses primeiros versículos começam assim, ó. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversas intenções ele condena. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. O que nós temos de explicação nesses versículos aqui? É que essa abertura aqui, esses primeiros versículos, né, como eu coloquei, é sem anestesia, ela é direta, ela, ela é precisa, ela é cirúrgica dentro do que ela fala. Fala que o amor, amar o conhecimento significa amar a correção. Então, assim, não adianta você buscar sabedoria, você buscar conhecimento e você não aceitar fazer os ajustes necessários na sua rota, nas coisas que você está fazendo. Então, tanto as palavras, quanto a sabedoria, quanto o conhecimento vai fazendo com que você, cada dia mais, tenha que ajustar a sua postura, tenha que ajustar o seu caminhar, o seu viver. E a tendência é que você se direcione para as coisas boas, porque o conhecimento liberta, a palavra liberta as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós entendemos, todas as vezes que nós buscamos, todas as vezes que nós estamos numa sala como essa, buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando entendimento da palavra, ela vai nos disciplinar, ela vai nos orientar, ela vai nos exortar para que nós possamos melhorar as nossas atitudes, melhorar os nossos caminhos. E eu até gosto de falar sobre isso, né? Todos nós temos a oportunidade de cada dia sermos pessoas melhores. Você hoje tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Melhor do que? Melhor do que você foi ontem. Hoje você tem a oportunidade de ajustar, de parar agora e refletir sobre as atitudes que você teve no dia de ontem. O que você pode fazer hoje para melhorar, para ser uma pessoa melhor do que você foi ontem? E aí você não precisa esperar uma mudança radical, porque 1% que você for melhor do que você foi ontem, você já ganhou, porque você já foi 1%. Se todos os dias você ajustar 1% desse comportamento, das atitudes, das palavras, se todos os dias você for um pouco melhor do que você foi no dia anterior, em um ano, você vai ter mudado 365% pelo menos. Então, é muito melhor até do que você mudar 100% de uma vez, porque você não tem base, você não se sustenta. As pessoas querem mudar de uma hora para outra, querem resultado de uma hora para outra, e não é assim que acontece.
Então, rejeitar a repreensão não é fraqueza intelectual, é imaturidade emocional. Quando a pessoa rejeita a correção, quando ela rejeita a repreensão, quando ela rejeita a disciplina, ela é uma pessoa imatura emocionalmente. Ela não quer crescer, ela quer uma vida fácil, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Ela quer moldar as coisas conforme a vontade dela. E deixa eu falar uma coisa para você. As coisas não são conforme a sua vontade. As coisas não são conforme o seu desejo. As coisas não são conforme você gostaria. Bom se fosse conforme a gente gostaria, mas não é. E nem sempre a gente está certo. Nem sempre aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente gosta é o melhor. A gente vê isso, porque às vezes a gente faz algumas coisas que a gente quer e se dá mal. Não é. Tem coisas que precisam ser feitas daquela forma. Então, esse texto conecta intenções internas com aprovação divina. A intenção do seu coração, o desejo, a sua vontade, com a aprovação divina. Para você entender o que é certo, para você entender aquilo que precisa ser feito. Existem coisas que, para todas elas, existem leis universais. E não é uma coisa que vai se moldar à sua vontade, ao seu desejo. Não, é você que vai ter que se moldar a isso. Por isso vem a disciplina, por isso vem a correção. E aí, amar essa disciplina, amar essa correção, vai fazer com que cada dia mais você se ajuste para aquilo que é universal, para aquilo que tem que ser daquela forma mesmo, e ninguém vai poder mudar, porque é algo superior, é algo divino. Então, a gente precisa aprender a amar a correção. Eu sei que não é fácil a gente ser corrigido, não é fácil a gente ser disciplinado, não é fácil a gente ter que se ajustar. Eu sei, eu entendo. Mas é preciso, é necessário. E aí, quando você aprende a amar essa correção, amar o conhecimento, amar a Deus, você vai vendo que fica muito mais fácil de você lidar com todas as coisas que vêm para você. Então, aqui traz que o justo não vive pela aparência. É fácil ser justo? Não é. Ele não vive pela aparência. Ele vive de raiz. Impiedade pode até gerar movimento, mas não gera permanência. As pessoas podem até ficar impunes aos nossos olhos, mas não gera permanência, ela não consegue se perpetuar, ela não consegue se manter por muito tempo. Chega uma hora que vai ser cobrado. Nós falamos na aula anterior sobre a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Vai chegar um momento que a conta vai chegar. Então o justo cresce para baixo antes de crescer para fora. Ele fala aqui de raiz, né? De estabelecer as raízes. Quanto mais profunda for as raízes, mais sustentabilidade a árvore tem para poder crescer. Com a gente não é diferente, ele traz esse paralelo, né? Quanto mais raízes nós criarmos, quanto mais forte, quanto mais firme, quanto mais conhecimento, quanto mais ensinamento, quanto mais nós aprendermos sobre repreensão, sobre disciplina, quanto mais nós formos disciplinados, moldados, mais forte nós vamos ficar, mais firmes nós vamos ficar. Não vai ser a primeira tempestade que vai nos derrubar, não vai ser o primeiro vendaval que vai nos derrubar. Então, qual que é o princípio que a gente extrai desses primeiros versículos? Que quem rejeita a correção compromete a sua própria estabilidade. Então, rejeitar a correção vai comprometer a sua estabilidade. Versículo de número 4 vai falar sobre família, honra e construção do lar. Fala assim, ó, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Imagina, você vivo e os seus ossos apodrecendo. É mais ou menos isso que está falando esses versículos aqui. Vamos lá. Aqui não se trata apenas de casamento, mas de parceria de vida, de cumplicidade, de sermos um, de ser uma só carne, uma só pessoa. A virtude eleva, fortalece, protege. Olha o ponto da virtude. A vergonha corre por dentro e vai corroendo como? Silenciosamente, aos poucos, vai matando aos poucos. É a mesma coisa de que você é, querer envenenar alguém, mas você tomar o próprio veneno achando que a outra pessoa vai morrer. É mais ou menos isso que acontece. Então a imagem da podridão nos ossos aponta para algo interno, para algo profundo, para algo contínuo.
vai apodrecendo por dentro, vai corroendo por dentro, vai ficando mal, vai morrendo por dentro. E aí vai externando, né? Vai sendo ruim, vai sendo mal. Então, as relações saudáveis fortalecem a identidade e relações disfuncionais adoecem a nossa alma. Faz um paralelo aí sobre as amizades, sobre o seu relacionamento. De repente tem alguma coisa que precisa ser ajustado. De repente tem alguma coisa que precisa ser melhorado, treinado. Tem ajustes que precisam ser feitos, faça. Tem correções que precisam ser feitas, faça. Tem disciplina que precisa ser aplicada, aceite as disciplinas, aceite a correção, aceite os ajustes, porque isso é comportamento de sábio. Qual que é o princípio desse versículo? Parcerias certas fortalecem, parcerias erradas corroem. Do versículo 5 ao 7 fala sobre pensamentos, palavras e justiça. Fala assim, ó, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos o livra. Os ímpios são derrubados e já não são, mas a casa dos justos permanecem. Qual que é a explicação que a gente tem? Que tudo começa no pensamento. Já falei sobre isso nos capítulos anteriores, mas o maior campo de batalha que a gente tem é mental. É mental. Quantos pensamentos a gente tem durante o dia? A maior parte desses pensamentos são pensamentos positivos, são pensamentos de crescimento ou são pensamentos negativos? Como que é os seus pensamentos? Quando vem alguma coisa, você pensa o quê? Quando alguém fala para você, olha, preciso conversar com você, o que que vem na sua mente? O que que vem nos seus pensamentos? Coisas boas ou coisas ruins? Porque a gente fica pensando, é normal. Alguém falou assim, ó, preciso falar com você. Você fica pensando, o que será que foi? O que será que essa pessoa quer conversar comigo? Se for alguém superior, se for um chefe, um líder, alguma coisa, qual é o pensamento que vem na sua cabeça? São pensamentos bons ou que talvez você fez alguma coisa de errado? Porque tudo começa no pensamento. E conselhos errados parecem inteligentes, mas carregam armadilhas. E às vezes a gente está abrindo a boca, falando com outras pessoas, recebendo conselhos, nos alimentando disso, e nossos pensamentos ficam sempre achando que vai ter alguma coisa errada. Ficamos sempre na retaguarda, sempre na defensiva, achando que tudo vai dar errado, achando que nós fizemos alguma coisa errada, por isso querem conversar com a gente. Nós fizemos alguma coisa errada, por isso aquilo está acontecendo. Então, palavras podem ser armas ocultas ou até mesmo um instrumento de livramento. Depende de como você está recebendo isso e como está a sua configuração interna. E a permanência não vem da força, a permanência vem da justiça, de você manter-se no caminho reto, de você fazer aquilo que é certo, de você fazer aquilo que a palavra manda você fazer, porque automaticamente você não tem com o que se preocupar. Se você anda de forma correta, se você não faz nada de errado, por que você vai se preocupar quando fala para você quando te chamam para uma conversa, ou como quando fala que quer conversar com você, ou quando tem alguma coisa esperando você. Se você permanece no caminho certo, você não se preocupa com nada, você não tem medo do que está por vir. Se for verdade, você vai corrigir, se for mentira, você vai passar por cima. Então, o justo constrói algo que resiste ao tempo, que vai passando, que transborda a linha do tempo. Qual que é o princípio? Pensamentos corretos geram palavras que preservam a vida. Pensamentos corretos geram palavras que preservam a vida. Provérbios 12, 8 ao 10 fala da humildade, honra, discernimento. O homem será louvado segundo a sua sabedoria, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima em pouco e tem servo, do que o que se honra de si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Vamos para a explicação. Sabedoria gera conhecimento natural, não autopromoção. Tem muitas pessoas buscando autopromoção, querendo que as pessoas reconheçam, querendo que as pessoas elogiem, querendo que as pessoas promovam. Não, não acontece assim. A própria sabedoria faz com que
gere esse reconhecimento natural. As pessoas vão olhar para você. As pessoas vão falar de você porque elas querem, porque elas estão vendo algo diferente. Não fique correndo atrás de conhecimento, de autopromoção, de que as pessoas falem de você. Deixa elas sentirem de falar, porque a própria sabedoria gera isso. O texto valoriza a humildade funcional, fala sobre a questão disso ser verdadeiro, não aquela humildade forçada, né? Você sabendo que você precisa e tal, e aí você força aquilo. Não é uma coisa que você gostaria de fazer, mas você vai lá e faz porque você fala, não, eu preciso ser humilde. Não, a sabedoria traz isso naturalmente, traz isso normalmente, é parte da sua identidade, parte do seu comportamento. Então, as aparências sem estrutura vai gerando escassez. Por isso que tem muita gente escassa. Por isso que tem muita gente que não acessa dinheiro, não acessa riqueza, porque não acessa primeiro a sabedoria. E quando tem a oportunidade de estar com a mão em determinada quantia de dinheiro, de riqueza, ela se transforma porque ela é insensata, ela não é sábia. Então, até o cuidado com os animais revela o caráter. Olha que interessante. Talvez você nunca percebeu isso. Existem pessoas que não gostam de animais, assim como tem muita gente que gosta de animal. Mas aí a gente precisa ter um limite também, ter uma sabedoria, né? Entender o que que é o natural. Mas até isso, até no cuidado, até no trato com os animais, revela a questão da sabedoria. Então a crueldade disfarçada de bondade é denunciada como hipocrisia moral. Desconta sempre nos mais fracos, né? Geralmente quem sofre é os animais, ou os filhos, as crianças. Porque o insensato, ele mostra algo, mas vive outro totalmente diferente. Qual que é o princípio? Caráter se revela nos detalhes, não nos discursos. Provérbios 12, do 11 ao 12. Trabalho, diligência e provisão. Diz assim: o que lavra a sua terra se farta de pão, mas o que segue os ociosos é falto de entendimento. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Olha que interessante. O que nós trazemos de explicação aqui? Que o trabalho consiste em vencer atalhos todos os dias. Todos os dias você tem ofertas, todos os dias você tem atalhos que aparecem na sua frente, que são tentadores, que fazem com que você se corrompa, que você é, desvirtue. Todos os dias você tem que decidir. Muitas pessoas seguem, muitas pessoas falam assim, todo mundo faz. Às vezes você é contratado para trabalhar para alguém, para alguma empresa, e aí você chega lá, é te passado uma conduta, aí você começa a conviver com os funcionários e fala assim, não, não, todo mundo faz assim, ó, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo leva, todo mundo desvia. Seguir o modismo, modismos improdutivos gera escassez. Você está cavando um buraco ali, ó, para adquirir, de repente, tesouros que não são seus, riquezas que não são suas. Esse modismo improdutivo vai gerar escassez na sua vida, por isso que algumas coisas vão travando, por isso que algumas coisas não deixam você sair do lugar. Então, o justo constrói por processo, não por esquema, não por fazer parte de um todo. Ele constrói pelo processo. Parece que a gente está sendo injustiçado. Parece que todo mundo pode, menos você. Mas continua fazendo certo. No momento certo, você será reconhecido. Se não for ali, será em outro lugar. Mas continue fazendo aquilo que é certo. O fruto nasce da raiz, não nasce da pressa. Porque para ter fruto, a raiz precisa buscar os nutrientes da terra para levar lá nos frutos. E para ser bons frutos, se a terra tiver bons nutrientes, ela vai sugar. Se não tiver, não vai gerar. Aí ela vai ter que buscar mais fundo, vai demorar um tempo, vai precisar de mais tempo. Então não fique com pressa. Qual que é o princípio? A provisão sustentável nasce da diligência diária. Todos os dias você está sendo moldado, todos os dias você está sendo lapidado, aperfeiçoado. Cada dia que você recebe, hoje, por exemplo, você recebeu um presente, que é o seu presente, que é a oportunidade de ser melhor do que você foi ontem, conforme eu falei agora há pouco.
Então hoje você tem essa oportunidade de mudar, de se ajustar, de ser lapidado para ser uma pessoa melhor. Então, como princípio, né, a provisão sustentável nasce da diligência diária. É todos os dias você sendo diligente. Versículos 13 e 14. Fala a verdade e livramento. O ímpio se enlaça nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que com as mãos do homem fizerem, isso lhe será pago. Vamos lá, vamos desvendar esses versículos aqui. A boca cria armadilhas ou saídas, como eu falei para vocês já antes. A nossa boca, a nossa língua tem o poder de dar vida e tem o poder de tirar a vida, tem o poder de criar a paz e tem o poder de criar a guerra. Tanto pode construir como destruir. Então a boca cria armadilhas ou ela cria saídas. Palavras impensadas aprisionam. Dependendo do que você fala, você pode destruir a vida de alguém. Dependendo do que você fala, você pode salvar a vida de alguém. A justiça verbal gera livramento. Existe coerência entre a fala, ação e recompensa. É preciso que nós sejamos coerentes com aquilo que a gente fala e como a gente age também, tá? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, com aquilo que a gente fala. Como eu falei, pode dar vida ou pode tirar vida. Então, tem que ser coerente. Qual o princípio? Língua poderosa aprisiona ou liberta. Vamos para o versículo 15 e 16. Emoção, prudência e sabedoria. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. A ira do tolo se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Vamos lá. Autoconfiança sem escuta gera erro. Tem muitas pessoas autoconfiantes e não estão atentos para ouvir. Isso gera um erro grande, porque ela confia muito e depois ela acaba tropeçando, ela acaba caindo porque é excesso, né? É algo que é além. A maturidade emocional aparece no controle da reação. Então a gente vai entendendo como a gente está adquirindo essa maturidade emocional quando a gente começa a controlar a nossa reação. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes vem desafios que tira a gente, tira a nossa paciência, né? Desestabiliza. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa escutar, a gente precisa entender antes de qualquer ação. Então prudência não é repreensão, é domínio próprio. Olha só, hoje a gente fala muito sobre inteligência emocional. Tá na moda falar sobre inteligência emocional, esse termo. Mas aqui, ó, Provérbio já falava sobre inteligência emocional. Como assim, Nil? Eu não encontrei a palavra inteligência emocional. Quando ela fala domínio próprio aqui, nada mais é do que a inteligência emocional, de você ter controle sobre as suas emoções, sobre você gerenciar as suas emoções. É responsabilidade nossa. Como que eu faço isso? Com sabedoria, com entendimento, com conhecimento. Eu vou aprendendo a gerenciar minhas emoções. Então, nem tudo precisa de resposta imediata. E nem tudo você vai ter resposta imediata. Tem coisa que só o tempo vai trazer essa resposta. Qual que é o princípio? Maturidade se manifesta na forma como reagimos, não como nós sentimos, tá? É como nós reagimos. Versículos 17 ao 22 fala sobre verdade, justiça e influência. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. O lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que promovem a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, ou seja, ele abomina, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Olha que interessante. A verdade é apresentada como elemento estrutural da realidade. Não tem como. Não tem como agir com mentira. Por isso que eu falo.
Você precisa viver aquilo que você fala. Aquilo que você quer mostrar para os outros nas redes sociais, aquilo que você fala para os outros que você precisa viver. Porque senão é incoerência, é mentira. É mentira. E a palavra condena a mentira. Então a mentira pode funcionar a curto prazo, mas não se sustenta. Sabia que para cada mentira que você conta, você precisa contar outras 10 mentiras para sustentar cada uma dessas mentiras que você vai contando? Olha a teia que isso acontece. Não dá. Chega uma hora que você vai esquecer de tudo, chega uma hora que você não vai conseguir manter aquela versão. A mentira não se sustenta. Pode até funcionar agora, pode até funcionar nesse momento, mas ela não vai se sustentar. E é tão ruim quando alguém mente para você, não é? É tão chato quando alguém mente para você, quando você descobre que aquilo era mentira. Mas por que que a gente continua mentindo? Por que que a gente quer falar uma coisa que a gente não é muitas vezes? Por que que a gente quer criar uma narrativa para uma coisa que não é verdade? Quer ver uma das maiores mentiras que a gente faz? É não viver a vida que a gente deveria estar vivendo. E sabe o que que a gente faz? A gente conta uma historinha para justificar não sair daquela vida medíocre, não sair de uma vida de sofrimento. Nós contamos uma mentirinha para nós mesmos e acreditamos que aquilo é verdade para não sair, para justificar, para viver uma vida de miséria. Somos nós mesmos que caímos nessa armadilha. Então, palavras sábias curam ambientes, promovem a paz e não a paz. Promover a paz não é passividade, é estratégia de vida. Palavras sábias curam os ambientes que nós estamos, né? Qual que é o princípio? Verdade sustenta relacionamento. Relacionamentos, sistemas e destinos. A verdade vai sustentar os relacionamentos, os sistemas e até mesmo o destino. Do versículo 23 ao 28, vai falar sobre prudência, trabalho e estabilidade. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. A mão diligente dominarás, mas a preguiçosa será sujeita a trabalhos forçados. A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo serve de guia ao seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assa sua caça, mas o bem precioso do homem é a diligência. Na verdade da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Vamos para a explicação. Prudência inclui saber quando falar, diligência gera liderança, palavras certas curam ansiedades profundas, o justo influencia outros naturalmente, e a justiça não é apenas um valor, é um caminho de vida contínuo. Quais são os princípios que a gente extrai desses versículos aqui? Que a justiça praticada diariamente conduz a uma vida estável e também produtiva. Qual a tarefa que eu deixo para vocês hoje? Quero que você faça hoje uma avaliação honesta sobre o seu caráter prático, como você reage diante de determinadas situações, como que você fala em qualquer ambiente que você está, se você muda a postura dependendo do ambiente, e você quer passar uma verdade que não existe, né? Ou, claro, que o ambiente vai exigir que você tenha, de repente, determinadas posturas, mas que você continue sendo você. E como que você trabalha? Então vamos lá, como que você reage, como que você fala e como que você trabalha? Então estamos falando aqui sobre uma avaliação honesta do caráter prático, como que você age diante de tudo isso e como que você aceita a correção. Então escreve aí para você não esquecer como que você reage, como que você fala, como que você trabalha e como que você aceita essa correção. Você se frustra quando você é corrigido? Você fica bravo quando você é corrigido? O que que você vai fazer? Você vai escolher um ajuste concreto, uma palavra diferente, uma reação mais madura, uma decisão mais diligente. Deixa eu voltar aqui para você. Então você vai fazer o quê? Vai escolher o que que você vai ajustar. De repente vai ser uma palavra diferente, de repente vai ser uma reação mais madura, de repente uma decisão mais diligente das coisas que você está fazendo. E vai aplicar isso no seu dia a dia. Isso vai fazer com que você melhore pelo menos 1% na sua vida. E para a gente fechar, sabedoria não é informação acumulada, é caráter aplicado todos os dias, todos os dias, todos os dias. E esse foi o nosso provérbio de número 12. E eu deixo aberto para vocês compartilharem ou perguntarem
para tirarem as suas dúvidas. Bora lá. Já abre o microfone e fala aí para não ficar muito vazio aqui na gravação, por favor. Bora lá, ninguém Nil, pediu. tudo bem? Pode falar. Bem, Nil. Hoje foi um tapa na minha cara, hein? Por quê? Esse negócio de mentiras aí, cara, eu comentei com você que teve uma época, ainda tô ainda enrolado, com umas pessoas que eu devo, que faço empréstimo, e fico mentindo cada vez mais, cara. E chegou uma hora que eu mentia tanto, cara, que, putz, cada vez mais piorava. Aí até o Alexandre me mandou um áudio falando pra mim praticamente se limpar, cara. E desse dia em diante eu comecei a negociar, não deixo mais as pessoas falando, e coloquei na cabeça assim, meu, eu tenho que melhorar 1% a cada dia, porque assim eu vou me limpar e vou conseguir ser uma pessoa melhor. Então, de hoje assim, mexeu essa parte aí foi bem. Mexeu bastante comigo, cara, sobre mentira, sabe? Legal. E como eu falei, né? A mentira ela vai virando uma teia, né? Ela vai se interligando. E aí você vai, para cada mentira, para sustentar, você vai ter que contar mais mentiras, e mais mentiras, e mais mentiras. Ou seja, vai sair totalmente da realidade. Mas que bom. A primeira coisa é essa consciência e ajustar, consertar. Daqui a pouco, né, não é de uma hora para outra, mas daqui a pouco você consegue se estabelecer e se ajustar dentro do que você está buscando. E sem contar também, então, que quando por exemplo, se você está devendo uma pessoa e você fala, olha, eu não vou pagar agora porque, enfim, acabou o meu gás e nem acabou, é porque você realmente ele não tem o dinheiro, então você está proferindo palavras que vão acontecer no futuro. Então, de repente, muitas coisas que estão acontecendo, vamos botar nas nossas vidas, que eu gosto de colocar sempre nós todos, quando nós falamos algo que não é verdade naquele momento para sair de uma situação difícil de ser enfrentada, nós estamos proferindo, nós estamos profetizando que no futuro aquilo ali possa acontecer. É igual tem gente que fala assim, eu prefiro ficar doente, falar, ó, tô com dor de cabeça agora, eu não tô conseguindo sair agora, tô com dor de barriga, porque não tem coragem de enfrentar aquela situação ou conversar com aquela pessoa. De repente, ali naquele momento você está proferindo que você vai ter uma doença, que você vai ficar doente, que você não vai ter o dinheiro, que você não vai conseguir. Então a melhor coisa que tem é chegar e falar assim, ó, eu te devo, hoje eu não tenho dinheiro para te pagar, quero saber como que a gente pode negociar isso de forma amigável e de forma consciente. Infelizmente aconteceu algumas coisas, não precisa dar satisfação também, que é uma coisa que eu também fazia, né, muito. Então, assim, eu ligava, não consigo te pagar hoje porque, eu tenho filhos e minha vida está complicada. A gente começa a contar uma história de vitimismo tão grande para a pessoa que nós vamos proferindo esse vitimismo pro resto da vida e a vida não melhora. Então, se eu te der 100 mil, agora você não consegue pagar suas contas. Você vai fazer desses 100 mil virar 200 mil de dívida, porque você proferiu isso. Então, é bem. O Provérbios ele ensina muito isso, sobre eu preciso saber o que eu falo para que eu não retenha, para que eu não venha com essas palavras para mim de volta como um castigo. Não é nem castigo, né? Você proferiu. Você está recebendo aquilo que você proferiu. Exato. Isso faz uma diferença muito grande, né? E a gente tem que tomar cuidado no uso das palavras. Exatamente, Nil, isso que eu ia falar para você. Então, às vezes é melhor você se calar, né? Porque às vezes a gente acaba querendo contar historinhas e aonde a gente se ferra, literalmente, de verdade. A gente mesmo acaba se ferrando porque a gente acaba contando historinhas e aonde ali nas historinhas vem as mentiras, vem as palavras que nem a Aline está falando, você vai proferindo, né? Onde você vai enfrentando depois muitas batalhas e muitas lutas.